Bom dia, pessoal. A gente já explorou bastante aqui, 20 minutos para ser exato. Então, a gente vai começar a aula de hoje. O tema da aula de hoje é sofrimento e adversidade. Eu encaminhei para vocês aí o assunto no grupo da igreja, tá? A gente vai acompanhar o material e vamos acrescentando uma ou outra coisa. Mas antes da gente começar, né, é interessante a gente se questionar, né, a razão de passar por sofrimentos e adversidades, né? E é um tema bastante propício, digamos assim, para a ocasião que todos nós estamos vivendo. É um tempo de isolamento social devido, né, a essa ameaça, né, do vírus, né? Todo um colapso na economia que nós já estávamos passando e agora certamente essa situação vai se agravar bastante. Então, eu acredito que é um tema bastante interessante para a aula de hoje, né? Então, a gente vai começar ali pelo texto da aula, né? O texto básico, e está lá em Romanos 8, de 26 a 39. Então, vamos abrir nossas Bíblias ali em Romanos 8, de 26 a 39. A palavra de Deus diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. E diremos, pois, à vista dessas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todo nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, vamos até o 39, né? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Deus condenará. É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aqui é importante, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, quais coisas, irmãos? Em todas essas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Em todas essas coisas, ainda assim, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bom, esse é um dos textos básicos que nós temos para a aula de hoje, né? Então, acho bastante importante, né, de tudo isso que a gente leu, focar aqui, né, no versículo 35, né,
onde diz que nem tribulação, nem angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, né? Mesmo diante de todas essas coisas, no versículo 37, nós somos mais que vencedores. Então, o tempo de sofrimento, adversidade, é um tempo difícil, né? Mas a palavra nos diz que nada disso, né, pode nos separar do amor de Cristo, e mesmo diante de tudo isso, nós somos mais que vencedores. Então, nós precisamos aprender e praticar e colocar essa palavra como verdade nas nossas vidas, principalmente no tempo que nós estamos passando agora, né? O texto básico também pede para que a gente leia Tiago 1, de 2 a 4. Então, vamos lá. Tiago 1, de 2 a 4. A Bíblia dá a esse trecho o seguinte título: os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo, olha que interessante, de toda a alegria, ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Então, aqui a palavra nos diz o seguinte, que, né, ela nos dá um motivo do passar por provações. É óbvio que a gente pode passar por provações por razões de fidelidade e de infidelidade. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Então, mas poderia já dar algum exemplo, né? Eu, por exemplo, por ter sido infiel à palavra, ter sido infiel às ordens, às leis de Deus, né? Posso, por exemplo, ter fraudado o imposto de renda e por isso agora tomei uma multa, né, do governo pesada por ter cometido essa fraude, né? Isso é uma aprovação, consequência da minha infidelidade e do meu pecado, né? Mas até nisso Deus usa, né, para quê? Para que a gente passe por uma aprovação de fé, que uma vez confirmada nos dará perseverança, para que posteriormente a perseverança faça com que sejamos perfeitos e íntegros. O que é ser íntegro? De uma forma bastante resumida, ser íntegro é fazer a mesma coisa, ter o mesmo proceder, quando tem alguém vendo e quando não tem ninguém vendo, né? Então, eu sou íntegro se quando o meu chefe está me vendo trabalhar, eu trabalho, e sou íntegro se quando ele não está me vendo trabalhar, eu também trabalho certinho. Isso é integridade, né? Então, eu acho que o mais difícil desse versículo aqui, desse trecho da palavra que ele nos pede, é para ter alegria no passar por várias provações. Sinceramente, eu não sei vocês, mas eu não tenho nenhuma alegria nos tempos que passo por provações, né? Para falar a verdade, nesse momento mesmo eu estou passando por várias, e creio que todo mundo está, no mínimo todo mundo tem dois problemas hoje, todo mundo, né? A ameaça do vírus e a questão econômica que vai vir por trás disso. Talvez já esteja vindo para alguns, mas se não veio, vai vir para todo mundo, infelizmente, né? E a palavra nos pede para que a gente se alegre nisso, né? Realmente é um grande desafio, mas a gente precisa ter fé que a própria palavra também diz que Deus é dono do ouro, da prata, que mesmo que uma mãe se esquecesse, né, do filho, Deus não se esquece de nós em nenhum momento, né? A palavra diz que nós somos mais do que vencedores em qualquer circunstância. Então, ter alegria é uma atitude de fé. Por mais que seja difícil, né, nós precisamos, né, nos manter fiéis à palavra, né?
Então, agora vamos voltar lá para o nosso estudo. Versículo para decorar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então, aqui também nos diz, né, que aqueles, né, que amam a Deus, né, todas as coisas vão cooperar para o bem dessas pessoas. Mas cabe a nós fazer uma parte muito importante para que as coisas cooperem. É amar a Deus. Né? A palavra deixa bem claro aqui que para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, nós precisamos amar a Deus. Se eu não amo a Deus, provavelmente nem todas as coisas irão cooperar para o meu bem. Agora vamos aqui na introdução. Objetivamos nessa lição falar sobre o sofrimento e a adversidade. Vamos ver que o sofrimento pode vir por causa do pecado, ou da desobediência, como eu acabei chamando de fidelidade e infidelidade. Mas o sofrimento é, antes de tudo, uma escola de Deus, um tratamento de Deus. Essa aula de hoje tem como objetivo mostrar que a dor é parte da vida. Tem um propósito de Deus para nos dar experiência, para que possamos ajudar os outros e, finalmente, para testar a nossa fé, levarmos à perseverança, finalmente, à perfeição e integridade. Então, vamos dar uma olhada aqui. Antes de tudo, nesse tópico, né? Primeiro a gente vai ver sofrimento por causa do pecado, desobediência e da infidelidade. A gente vai ler um texto aqui, né, que está lá em Hebreus 12, de 5 a 7. Vamos abrir aí. Também aqui na lição. Filho meu, não desprezes a correção que veio do Senhor. Não desmaies quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Então, irmãos, muitas vezes a gente falha, muitas vezes a gente erra. Eu dei o exemplo aqui de fraude de imposto de renda, mas a gente pode cometer tantos outros erros. E como consequência dos nossos erros, passar por um momento de sofrimento e adversidade. A gente poderia citar aqui vários outros erros, pecados, né? Eu posso, de repente, ter cometido, ter mentido e ter sido flagrado nessa mentira e passar por um sofrimento, uma adversidade. Né? Eu posso ter cometido adultério e passar por um momento de sofrimento, adversidade. Né? Eu posso ter prejudicado alguém, né? E passar por isso, por um momento de sofrimento, adversidade. Né? Então, não somente a obediência, mas a desobediência também nos fará passar por sofrimento e adversidade. A gente vai ver aqui que o interessante é que eu obedecendo a palavra, ou desobedecendo a palavra, eu vou passar por momentos de sofrimento e adversidade. Então vamos continuar. Deus trata com seus filhos de uma maneira semelhante aos pais que os corrigem. Um pai que entende que os filhos precisam de correção não tem dificuldade para discipliná-los. O que é levado pelo sentimento fica com pena do filho e não cumpre a sua obrigação. Isso é um tópico muito importante. Né? Eu acabo observando que na minha família e em outras famílias, muitas vezes o pai ou a mãe, ou os dois, né? Ou o avô ou a avó, acabam protegendo, né, o filho, e ele não tem a experiência, diria que até o privilégio de passar por uma correção. Obviamente que a gente também tem que observar como deve ser essa correção. A correção que nós damos aos nossos filhos tem que ser igual à correção que o nosso Pai Celeste nos dá. Né? Então tem que ser uma correção moderada, uma correção em amor. Né? Então, só que é importante que a gente saiba realmente permitir a correção, né, e fazer a correção. As duas coisas são importantes. A correção não pode ser impedida, mas quem aplica a correção também não pode ser, né,
extremamente duro, porque não é assim que o nosso Pai nos trata. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é onisciente. Sendo assim, Ele usa o sofrimento para nos corrigir. Quando pecamos ou somos desobedientes. Os exemplos são muitos, mas a gente pode falar aqui de Davi. Né? Davi, por causa do... Um minuto. Davi, por causa do adultério e por ter matado o seu melhor amigo, que era o marido de Batseba, perdeu um filho, sofreu perseguições, sofreu com os próprios filhos, um filho acabou estuprando, né, violando a própria irmã, o outro irmão foi lá e matou ele. Quer dizer, olha que coisa que aconteceu, tudo que Deus permitiu, né, que a criança morresse, né, tudo para fazer com que Davi passasse por um momento de sofrimento, adversidade. Mas ele aceitou a disciplina de Deus, se consertou, né, mas nem por isso, né, o sofrimento deixou de acontecer. Então, o sofrimento também nem sempre vem como consequência do pecado, da desobediência, né? Mas a gente tem que saber que a dor é parte da vida. Agora eu queria dar alguns exemplos aqui. A gente falou da infidelidade. O estudo não diz aqui, mas eu quero falar um pouco, né? Você bastante breve, mas eu queria falar aqui, dar um exemplo de sofrimento por fidelidade, que o estudo não dá. Então a gente vai abrir lá em 2 Crônicas 32. 2 Crônicas 32. Vou abrir aqui. 2 Crônicas 32. Então, eu não vou ler, tá? Mas 2 Crônica 2:32 fala, né, sobre o ataque, o iminente ataque de Senaqueribe. Bem famoso, isso aqui eu acho que eu não preciso ler. Mas eu vou ler só alguns trechinhos aqui, né? Conta sobre... se a gente ler um pouco antes, no 31, né? Fala, né, sobre o rei Ezequias, de como ele tinha... Né, ele estava sendo fiel a Deus, como ele estava fazendo o reino prosperar, as coisas prosperarem, né, como que ele restabeleceu, né, as contribuições aos sacerdotes, aos levitas, né, e daí veio aqui a parte interessante, né, vou ler aqui o 32:1. Depois dessas coisas e desta fidelidade, bem atenção, depois dessas coisas, quer dizer, depois de Ezequias ter feito todas essas coisas boas, depois de ele ter sido fiel, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nem só receberemos provações sendo infiéis, sendo pecadores, sendo desobedecidos. A gente vai receber provações também quando nós somos fiéis, quando nós estamos fazendo tudo certo, né? Esse é um dos muitos exemplos. A gente poderia citar aqui também, né, os 3 amigos de Daniel que foram lançados na fornalha, né? Eles passaram por uma prova sendo fiéis. Então nós vamos passar por sofrimento, por adversidade, por provas, sendo fiel e não sendo fiel. Então, a gente vai voltar agora aqui para o estudo, a parte 2 aqui. Compreendermos que a parte da vida. Em Filipenses 1:29 está escrito o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, não somente de creres nele. Então, mais uma vez, primeiro a palavra chama, né, diz que a gente tem que ser alegre nas provações. Agora, a palavra vem com algo, entre aspas, ainda pior para a nossa carne, né? Porque vos foi concedida a graça de padecer. Então, a gente sofrer com Cristo é uma graça, é um privilégio.
Então, nós temos que nos sentir alegres e privilegiados. Quer dizer, é totalmente o contrário daquilo que a gente acaba se permitindo passar. A gente acaba se auto-sabotando, a gente acaba se contristando, a gente acaba se auto-sabotando, fazendo sofrer, entrando em depressão. Muitas pessoas recorrem a drogas, a bebidas, a remédios, a isolamento, né? E eu me coloco, como todos vocês, não sou melhor que ninguém, obviamente, muito ao contrário disso, mas realmente é bastante difícil, né? Não é fácil ter alegria e se sentir agraciado, né, de passar por esses sofrimentos. Mas é o que a palavra quer, é o que ela nos pede, é o que a gente deve buscar, né, mesmo sendo difícil. Então, Paulo aos Filipenses disse que o sofrimento faz parte da vida cristã. Eles teriam que aceitar a vida cristã, incluindo padecer por causa do Evangelho, por causa de Cristo. O próprio Paulo afirmou: agora me regozijo, ou seja, tenho alegria nos meus sofrimentos por vós. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo da igreja. Está lá em Colossenses 1:24. Então, o que Paulo está afirmando, né, é que Cristo disse aos discípulos: essas coisas os tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ano, eu venci o mundo. João 16:33. Então, Cristo também nos orienta, né, a que tenhamos paz em quem? Nele. Né? Então, é em Cristo que a gente deve buscar a paz de espírito nesses momentos de sofrimento e adversidade. A gente não vai encontrar nas drogas, a gente não vai encontrar na bebida, no cigarro, no remédio, no isolamento, na depressão, na autossabotagem, em qualquer coisa. A gente vai encontrar paz somente nele, é o que ele diz. Né? E ele também já nos diz, né, que no mundo a gente vai passar por aflição. Né? Então, Jesus não escondeu da gente que nós passaremos por momentos de sofrimento e adversidade. Mas ele nos dá a saída. A saída é buscar e ter paz em quem? Nele. O crente e o discípulo de Jesus têm de entender que a vida cristã é uma vida de sofrimento, mas o mesmo faz parte de uma vida que foi experimentada por Cristo e seus apóstolos, por exemplo. Afinal, todos eles passaram por coisas muito piores do que eu e você passamos. Se nós somos discípulos de Jesus, temos de experimentar a mesma vida que ele viveu. A palavra também diz que o nosso sofrimento não chegou até a carne, como chegou no caso de Jesus. No entanto, esses poucos sofrimentos, né, esse pequeno sofrimento que nós passamos, a gente precisa realmente lembrar e nos comparar com Cristo, para saber que o sofrimento que a gente passa é extremamente pequeno, é extremamente irrelevante perto dos sofrimentos que passaram Jesus, principalmente, mas também os apóstolos. Agora eu queria falar um pouco sobre os propósitos do sofrimento. Então, vamos lá, Romanos 8:28. A gente já falou sobre isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, as coisas para Deus não acontecem por acaso. Tá? A Bíblia nos mostra, do início ao fim, que Deus tem um plano na nossa criação e que vai levar ele até o fim. Né? Todas as coisas que já aconteceram e irão acontecer estão narradas na Bíblia. No plano de Deus, todas as coisas estão incluídas. Entre elas, o sofrimento. O sofrimento não acontece por acaso. Não podemos ver no sofrimento. A gente pode ver isso no sofrimento de Jó. Né? E no final do seu sofrimento, Jó chega à seguinte conclusão, que ele não conhecia Deus. Né? Tanto como ele conhece, após ter passado por tudo aquilo, Jó perdeu tudo, Jó perdeu a família. Jó era o homem, a palavra descreve que Jó era o homem mais rico do Oriente. Né? Então, ele era um dos homens mais ricos do mundo, da sua época.
né? E ele perdeu tudo, ele perdeu família, ele teve doenças que quase chegaram a matar, ele teve amigos que foram lá para tentar consolar ele e acabaram, a maior parte do tempo, desmotivando ele, né? A mulher dele pediu para que ele desejasse a morte, para que ele amaldiçoasse a Deus e pedisse a morte. Mas ele passou pelo sofrimento, ele ficou tentando refletir e entender o sofrimento, né? Mas depois que tudo passou, Deus estabeleceu tudo e mais ainda na vida de Jó. E aí, em Jó 42, de 5 a 6, ele fala o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, qual foi a consequência final da experiência de sofrimento e adversidade de Jó? Conhecimento de Deus, né? Então, tome cuidado quando você falar, eu quero conhecer mais a Deus. Deus vai te fazer sofrer, vai te permitir que você sofra, né? Não porque Ele quer que você sofra, porque Ele quer te ver mal, mas porque Ele quer ser conhecido de você. Ele quer que eu e você tenhamos experiências com Ele. Afinal, como que Deus vai se mostrar a você se você não passar por essas experiências? Lembre-se da abertura do Mar Vermelho. Se eles não tivessem sido perseguidos por Faraó, o Mar Vermelho não precisava ter se aberto. Interessante que Paulo nos diz que o sofrimento concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permite o sofrimento porque Ele conhece todas as coisas. Ele sabe que o sofrimento, se for recebido como bênção, resultará no futuro e bem para nós. Então, aceite o sofrimento como um propósito de Deus para a sua vida. Vamos dar uma lida ali em Atos 14, 22. Atos 14, 22. Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, muitas tribulações vão fazer com que a gente fique firme na fé, porque Deus nos quer no reino dele. Ele não nos quer que sejamos deixados para trás. Ele não nos quer num lugar de sofrimento, no inferno, lugar de sofrimento eterno. Jesus falou que aqui nesse mundo a gente passaria por aflições. Mas Jesus também prometeu que no reino nós não teríamos que passar por nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade, nenhuma tribulação, que não haveriam lágrimas. Ele nos prometeu a vida eterna, né? Mas ele também nos disse que aqui nesse mundo nós passaríamos por provações, por tribulações. Ele também nos disse que isso vai fazer que a gente seja aprovada a nossa fé, né? A gente não tem como ter fé e aperfeiçoar a nossa fé e se firmar na fé se a gente não passar por dificuldade. Então Deus vai ficar nos dando provas, permitindo que nós passamos por sofrimentos, adversidades, até que a nossa fé seja aprovada como ouro. O ouro, para que ele seja puro, para que ele seja um ouro refinado, para que ele seja um bom ouro, ele tem que passar pelo fogo. Então, quando você extrai ao minério chamado ouro, esse minério vem cheio de contaminações, vem cheio de outros minérios incrustados nele, vem cheio de terra, vem cheio de tudo quanto é podridão, né? E essa podridão tem que ser retirada através do fogo, né? E nós, que somos muito mais, para Deus, preciosos do que ouro, também temos que passar pelo fogo. A gente tem que passar por esse refinamento.
E esse refinamento são os sofrimentos e adversidades. Vamos lá. Mas, né, a gente também deve aprender a perseverar, né? Então, eu queria dar aqui um exemplo de perseverança. Abre a Bíblia lá em Gênesis 26, 12. A gente já vai partir para o final da aula. Gênesis 26, 12. Diz assim, Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já havia lhes dado aos poços. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Ou seja, pela segunda vez, sacanearam Isaque. Primeiro os filisteus com inveja entulharam os poços, agora vêm os pastores de Gerar. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. Como por isso não contenderam, chamou-lhe Rebote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, prosperaremos nessa terra. Dali subiu para Bérseba. Então você vê aqui que Isaac não desistiu, Isaac perseverou, Isaac estava numa terra, ficou rico, as pessoas com inveja, né, sacanearam ele, tamparam todos os poços. Por que não acontece isso, irmão? Se já não aconteceu isso na sua vida, com certeza aconteceu na minha, com certeza aconteceu na sua, e se não aconteceu, vai acontecer, e provavelmente ainda vai acontecer na minha. Pessoas tentando nos prejudicar e tal, mas Isaac não desistiu. Isaac saiu dali e foi para outra terra. Chegou lá, o pessoal contendeu contra ele, ele cavou mais um poço, e de novo ele cavou mais um poço. Ele não deixou de fazer a parte dele, né? Ele não desistiu. Ele não colocou tudo na mão de Deus, só a Deus aqui, ó, tô passando por um momento difícil, tá tudo na sua mão. Não, ele continuou cavando o poço. Até que Deus, né, prosperou ele, Deus, né, permitiu que ele finalmente tivesse sucesso, finalmente ninguém sacaneou ele, finalmente ninguém ficou atrás, né, de Isaac, contendendo com ele, né, por causa dos poços, né. E agora eu queria entrar aqui na conclusão, né, temos necessidade de aceitar o sofrimento, né? Temos que aceitar o sofrimento sob a perspectiva correta. A gente não deve procurar nem pensar que nos sobrevirá, né, sofrimento que não seja humano. A própria palavra diz isso, né? Que a gente não sobreviver nenhum sofrimento maior do que aquele que nós devêssemos suportar. O sofrimento faz parte da experiência humana, né? E a gente tem que aprender a experimentar ele debaixo da graça de Deus. A gente tem que saber que o sofrimento é algo bom, né? Eu queria fechar a aula com mais um texto aqui. Vamos abrir lá em Daniel 3:21.
Daniel 3:21. Bom, já até falei sobre isso aqui na aula, né? Sobre os amigos de Daniel. Eles não se curvaram diante de uma estátua grotesca de ídolos de Nabucodonosor, e por isso foram jogados na fornalha. Então, eu vou ler esse trecho aqui. Então, estes homens foram atados, ou seja, amarrados, com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens caíram atados, amarrados dentro da fornalha. Note que a palavra dá um enfoque no amarrado, atado. É a segunda vez que se fala sobre isso. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não somos nós 3 homens atados pela terceira vez dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Note, irmão, que por 3 vezes, antes de chegar aqui, a palavra fala atados. Né? Mas note que, depois que eles passaram pela experiência do fogo, note, vejo 4 homens soltos. O que eu quero dizer com isso, irmão? O que a palavra mesmo quer nos dizer com isso? Irmão, depois que você passar pela prova do fogo, você vai ser liberto. Nenhuma amarra. E a palavra também diz que nenhum dano. Desculpa. Nenhum dano. Mas eles foram fiéis à palavra. Seja fiel também. E você vai passar pelo fogo e vai ter a vitória. Vou encerrar a aula de hoje, queria fazer uma oração com você. Senhor Deus, nos ajude nos nossos momentos de sofrimento e adversidade. Não são momentos que são fáceis de passar. São momentos que, da minha parte, eu não consigo me alegrar. Da minha parte, eu não consigo me regozijar. Da minha parte, eu não me sinto privilegiado, agraciado por passar pelos sofrimentos. Mas o Senhor sabe que eu sou fraco. Mas a tua palavra diz que o seu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então, Senhor, me ajuda a estar em Ti, porque em Ti eu sou forte. Ajuda todos nós, em nossos momentos de adversidade, de sofrimento, que possamos passar por eles, como passou os 3 amigos de Daniel, fiéis, mesmo diante da morte. E que, após
sermos testados, ser provada a nossa fé, que não venhamos a ser reprovados por Ti, Senhor. Ajuda-nos a permanecer firmes na fé. Ajuda-nos, assim como Isaac, a não desistir. A perseverar. E que possamos lembrar que, mesmo diante de toda dificuldade e adversidade, somos mais que vencedores. Te agradeço por esse tempo precioso e me despeço aqui, agradecendo ao Senhor, agradecendo ao Santo Espírito, e que possamos todos nós estar juntos no culto de hoje à noite às 19, que também será transmitido através do Facebook, através da live da pastora Perigoto. Muito obrigado, um bom domingo a todos, graça e paz, e que Deus nos abençoe a todos nós, e que possamos passar por esses momentos, levando, saindo dele como ouro refinado. Muito obrigado a todos, graça e paz. Amém.